Hoje, nós vamos falar sobre algumas coisas que nós precisamos tomar atitude. E aprender a dizer não para o pecado e não para Deus. Perdão, pela primeira vez, só tem sentido quando tem resultado. Quando não tem resultado, não tem perdão. E a história conta que Abraão foi até o lugar onde Deus havia destinado para fazer o sacrifício, fez tudo conforme era para ter sido feito, e na hora de sacrificar o filho, Deus falou uma coisa com Abraão: Abraão, eu já vi a intenção do seu coração. Obrigado, amado. Amado, obrigado. Eu já vi a intenção do seu coração. Olha ali atrás, daquela mata, daquela moita, ali tem o cordeiro. Eu vou providenciar sempre o cordeiro. Deus vai sempre providenciar na nossa obediência. A atitude é uma obediência. Deus vai providenciar o sacrifício. Que nessa manhã você possa, de uma maneira muito alegre, perceber que se você tomar a sua atitude, se você tomar uma atitude, não uma atitude religiosa. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu não sei mais Bíblia do que você. E tenho certeza que muitos aqui tem mais gente aí, mais sabida. Sabe todas as teologias. Mas eu sei que eu preciso transformar as minhas palavras em atitudes. Isso só vai me fazer melhor. Melhor para mim. Entre eu e Deus. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor sempre providencia o sacrifício. Então não é sacrifício nenhum meu, mesmo com dor, com problemas, mesmo com um sentimento, Senhor Deus, de tristeza, por qualquer que seja a razão, obedecer o Senhor. Porque em tempos, Senhor Deus, de alegria, eu me lembro do tempo do choro. Um tempo, Senhor Deus, de vigor físico, eu me lembro, Senhor Deus, do tempo da doença. No tempo onde tem abundância e não falta nada, eu me lembro também no tempo da escassez. Que o Senhor esteve em todos os momentos na vida da igreja. Na tua igreja, Senhor. Por isso o sacrifício é feito pela igreja. Transformamos isso em um pedacinho da graça. E tentamos muitas vezes nos blindar aqui dentro, tornando possível, Senhor Deus, apenas aquilo que é cômodo, realizarmos e fazermos o culto. Mas, Senhor, mas desejamos mais do que isso. Desejamos mais do que a canção, mais do que a oferta, mais do que a oração, mais do que os sinais, as curas, os prodígios. Nós queremos mais do que isso, Senhor. Eu quero mais do que isso. Desejamos, Senhor Deus, baseada na Tua palavra, que a Tua palavra retire do nosso coração o nosso pecado. E acrescente semelhança, igualdade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso, bondoso Deus, nos ajude a passar por esse processo chamado santificação. Que cada dia, um pouquinho, nós formamos um novo caráter, uma nova mente, uma nova maneira de viver, de pensar, de agir. E assim vamos construindo essa relação de amizade com o Senhor, de comunhão com o Senhor. Isso gera uma satisfação enorme. E entendemos, bondoso Deus, que é este o desejo do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Você pode abrir no livro de Salmo 37, versículo 8. Salmo 37, 8. Eu vou passar esse texto lá para a projeção, porque nós vamos ler 7 textos. E vai ficar mais fácil para ver uma dinâmica na colocação dos textos. Vinícius, estou passando para você aí que eu não achei o do Daniel, tá? Daniel, manda um oi para o pastor aí, Daniel. Mandei para o Vinícius, só para ficar mais fácil para você localizar, Daniel, porque são 7 textos para ficar mais rápido aí a parada. Olha para mim um pouquinho. Olha um pouquinho. Você já ouviu falar sobre pecado capital? Já? Doutrina do século XIII da Igreja Católica, aonde eles separaram alguns pecados que estavam, de fato, muito incomodando a igreja. E eu vou ler esses pecados. E caso você, nesse período, esse período em que o mundo desfruta de... Eram 5 dias, agora são 2 semanas, né? De carnaval. As pessoas desfrutam de coisas da carne. Então, a igreja já preocupada com isso lá no século XIII, queria, de alguma maneira, impedir o avanço da carnalidade dentro da igreja. Olha, século XIII, século XXI. Nós impedimos, de alguma maneira, com alguns conceitos. Agora, o problema que aconteceu, não havia nenhum problema em nós trabalharmos os pecados. A maneira como os pecados são identificados é legítimo, é bíblico, mas a forma de solução deles é que estava errada. E qual foi a proposta da igreja? Bem, você vai, procura um sacerdote e confessa o sacerdote, fala com o homem o seu pecado. Com a separação da igreja protestante, da igreja matriz, a igreja apostólica romana, algumas coisas nós herdamos. Isso é muito comum, faz parte da cultura. E quando nós chegamos na igreja cristã, quando nós chegamos na igreja protestante, nós começamos a entender que alguns símbolos do evangelho substituíam alguns símbolos do cristianismo. Quais eram esses símbolos? A cruz, o peixe, o pão, símbolos que era de identidade. E aí a gente traz para dentro da igreja esses símbolos, mas não eram suficientes. Os símbolos não eram suficientes. Não adiantava uma pessoa sair com uma roupa com um símbolo de um peixinho e alguém diria para ela assim: ah, essa pessoa é cristã. Na Europa, na primeira grande perseguição da igreja, as pessoas só eram identificadas como cristãs quando elas eram pegas orando. Então elas se escondiam, não oravam em praça pública, não oravam nas igrejas. Eles se escondiam porque todo mundo ficava de olho para ver se havia algum comportamento, alguma atitude diferente. E a atitude diferente é porque era uma vida íntegra de oração. Quem tinha essa característica era sacrificado. E aí eles trouxeram isso para dentro da igreja e se escondiam em casinhas onde um homem ficava sentado de um lado e uma outra pessoa entrava e começava a falar os seus pecados. E contava os seus pecados. Porque ela foi doutrinada, ensinada que ela não poderia comer demais, amar mais as coisas, ter ira,
nutrir a soberba, a preguiça, a inveja. Ela foi doutrinada a isso. E se caso ela se pegasse cometendo alguns desses pecados, ela precisava ir lá e confessar. E como que era resolvido? Essa pessoa, com a autoridade sacerdotal, dava um castigo, uma penitência, algo que pudesse, de alguma maneira, pagar a culpa daquilo. Só que não resolve isso não resolveu. As pessoas começaram a perceber que elas não mudavam. Isso começou a incomodar profundamente algumas pessoas, porque a palavra passou a não ter mais efeito. Porque o que gera efeito no coração do homem é o perdão. Arrependimento é a consciência do que está fazendo errado. Perdão é quando você se vê livre do que está fazendo errado. Arrependimento mais perdão é igual o quê? Salvação. Não estava havendo salvação. As pessoas iam para aquele lugar, mas não saíam dali o quê? Salvas. E cada vez mais compromisso com o pagamento do seu pecado. Não estava dando certo. Quando algumas pessoas, na Inglaterra e na Alemanha, resolveram, lendo a Bíblia, fazer uma separação da igreja. Não, nós não queremos mais isso não. Nós queremos que o sacrifício de Jesus seja suficiente para os meus pecados. Então, você já tem uma coisa aqui nessa parte introdutória, que você precisa repetir todos os dias na sua vida. E eu convido a igreja a repetir. Não é nada que eu faço que perdoa o meu pecado, mas tão somente no que eu creio, que foi Cristo Jesus, que morreu pelos meus pecados, que perdoa os meus pecados. Só Jesus. Vou repetir para você. Só Jesus. Só Jesus perdoa pecados. Inclusive, um homem que virou cultura no Rio de Janeiro, foi dado como material imortal da cultura carioca, o Gentileza, botava isso escrito em vários lugares. Só Jesus perdoa pecados. Sabe o que aponta em que direção? Que nós estamos num lugar aonde nós mostramos para aquele que entende que tem pecado, que tem solução para o seu pecado. E qual é a solução? Jesus. Mas vamos ver alguns desses pecados. No ponto de vista teológico, o mal já existia desde a criação do mundo. Ou seja, quando Deus criou Adão e Eva, já havia o pecado, já tinha o pecado. O pecado foi, de alguma maneira, introduzido pela atitude da desobediência no coração da Eva, e induzido por Eva no coração de Adão, e aí transmitido de forma geral, todo mundo. Nós já lemos isso em Romanos capítulo 3. Todos pecaram, todo mundo pecou. Não tem como você fugir disso. Mas no mesmo período, existiam interesses na igreja de mostrar as virtudes. Então, assim como eles separaram 7 pecados capitais, também existiu um texto, um documento para a igreja, para ensinar a igreja das 7 virtudes. Mas é muito mais dado ênfase nos pecados. Porque se você não aprender o que é pecado, ou aprender errado, fica mais fácil para o diabo te manipular. Fica muito mais fácil Satanás ter o espaço que ele precisa para destruir a ação do Espírito Santo, que é nos convencendo do pecado. Primeira estratégia moderna, que é a normalização do pecado.
Segundo, normalização é diferente de banalização do pecado. E terceira, humanização do pecado. Naturalização, banalização e humanização do pecado. Para vocês terem uma ideia, uma igreja humanizada, tudo é direção para o homem. O centro da atenção é o homem. A banalização quer dizer, quando alguém erra, as pessoas estão tão acostumadas com aquilo que dizem assim, não, pastor, não precisa de disciplina porque todo mundo faz isso. E a naturalização do pecado, quando não incomoda mais ninguém. A gente sabe que é, mas ninguém se sente incomodado. Naturalização, não incomoda. Banalização, todo mundo faz. E humanização, fazemos por justificativa, porque somos seres humanos. Amém? Salmo 37, 8. Leiam, por favor. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só te levará a fazer o que é mal. Vamos agora abrir o jogo aqui, todo mundo. Quem teve, durante essa semana, eu vou repetir de novo, eu tive, tá bom? Ira, furor e se irritou. Levanta a mão. Vou repetir. Quem durante essa semana, de alguma forma, se irou com alguma coisa, ficou furioso, eu vou esganar essa pessoa. Ou se irritou por alguma coisa, levanta a mão. Praticamente 100% da igreja. Até o Vitinho que está ali assim, com uma tromba desse tamanho, que eu ainda não sei porque eu não consegui identificar a razão, já demonstra que está o quê? Irritado. Um irmão veio trazer oferta aqui, e eu vi essa cena hoje, e ele veio, feliz da vida, quando chegou quase perto, ele voltou e foi embora. Ele contribuiu, mas voltou correndo. Eu vi ele fazendo isso. Mal sabe ele que Deus gostou do primeiro passo. Irmão, se você tivesse voltado no segundo passo, Deus ia te amar do mesmo jeito. Isso é Deus, gente. Isso não é humano. Isso é o quê? Sobrenatural. A Lívia, olhando para mim, com a cara, mas deve estar com muita vontade de comer aquele bolo que ela me deu lá na casa de paz, quando eu fui na casa dela. Olha lá, nem esboçou nenhuma alegria, nem tristeza, está ali apática. Todos nós, em algum momento do momento, que a gente não sabe qual é esse momento, a gente faz isso aqui. Amém? Nós somos o quê? Humanos. Mas a direção do nosso culto não pode ser humana, tem que ser o quê? Sobrenatural. Eu preciso ter a capacidade de chegar aqui e dizer para Jesus, Jesus, eu estou me irritando muito fácil. Olha, tem dia que eu estou doido para esganar todo mundo lá no trabalho. Na rua, meu Deus do céu. Eu não sei se é pior andar de Uber, com todo respeito, de táxi, de ônibus ou de carro pessoal. Não sei qual é o pior. É um descontrole geral. As pessoas estão num estado de irritabilidade muito grande. E alguns manifestam isso como? Primeiro, variação de pressão. O que acontece? Sua pressão sobe. Segundo, falta, olha bem o que eu vou dizer para você, falta no intestino, fica tudo preso aqui, ó.
Você come, mas não consegue tirar nada. Variação dos órgãos internos. O fígado começa a funcionar mal, o baço começa a funcionar mal, o intestino começa a funcionar mal. Tudo pelo estado de irritação que você está. E se começa tudo a funcionar mal, está mal. Aí, certamente isso acabará o quê? Está escrito ali. Como? Mal. Mas lembra do que ensinaram para a igreja? Que você pode procurar um homem e falar com ele que está mal, que ele pode te perdoar? Lembra? Lembra disso? Lembra? Agora, nós entendemos que o nome desse homem, quem é? Jesus. Fala para Jesus: Jesus, eu estou mal. Me ajuda, Jesus. Eu estou mal. A gula é o desejo insaciável por comida ou bebida além do necessário. Senhor, eu estou mal. E como eu não estou bem emocionalmente, eu descarrego isso aonde? Na comida. Ou então na bebida. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me ajude a definir isso no meu coração, para eu ficar bem. Você precisa falar com quem? Com Jesus. Provérbios 29 e 23. Provérbios 29, 23. A Igreja Universal está com uma campanha chamando Passando pelas 7 Portas. Analogia a esta, eu vi ontem de madrugada, antes de dormir, porque eu apaguei a televisão rapidamente, porque eu precisava dormir, senão eu não conseguia ficar acordado. Não por nada, mas é porque eu acabei ficando preso àquilo. E o pastor, o bispo, falando, a primeira porta é essa. Eu falei assim, cara, o Espírito Santo é tão bom, pastor Luiz e pastor Jorge. Eu não sabia qual era o motivo. Aí eu parei para assistir e vi que eles são tão inteligentes que eles pegaram os 7 pecados capitais e passaram por 7 portas, num processo evolutivo, onde cada um dia da semana é a cura e a libertação de um desses pecados. Extraordinário, extraordinário. Pegaram aquilo que a mente humana mais gosta, que é a reprodução de símbolos, e jogaram para dentro do culto. Entenderam o que eles estão fazendo? Entenderam? Aqui nós não temos tempo para fazer 7, é um só, aproveita um só e mete o pau num só e muda a vida num só, tá bom? Então, se você quiser acompanhar na Igreja Universal, eles têm culto lá 6 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite e às 21 horas. As suas principais igrejas estão publicadas nas redes sociais. Os irmãos têm total liberdade para ir lá. Vai lá, expulsa o demônio que está em você e volta para cá para servir a Jesus, tá bom? Vamos fazer esse combinado. Provérbios 29 e 23. Leiam comigo. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito, orgulho. Você vê nesse tempo as pessoas preocupadas com fantasias? Vê? Você viu que queimou um barracão ali? 6.000 fantasias. Eles estão todos preocupados porque eles precisam daquilo para se esconderem. Irmão, a fantasia é a estratégia do diabo para esconder crente que não tem perdão dentro da igreja. A pessoa se fantasia de crente. Principais características de uma pessoa fantasiada de crente: não gosta de vir à igreja, não gosta, acha a igreja chata. Ouvi uma pessoa falar da UFRJ essa semana que na terça-feira, próxima terça-feira,
o Rio de Janeiro deve alcançar 40 graus. Sensação térmica em Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, de 70 graus. E aí os cientistas estavam dizendo, inclusive foi lançado uma proposta para a Secretaria de Saúde do município, para eles botarem aqueles carros da SEDAI distribuindo o que na rua? Água. Só que a SEDAI entrou num programa de limpeza da SEDAI e fechou. Não tem água, porque a água está suja. Irmão, é assim que o diabo faz na igreja. É assim. A gente sabe que viver sem Jesus, o orgulho, esquenta a nossa vida. Ela esquenta. Às vezes a temperatura do orgulho sobe. Às vezes você não perdoa por causa do orgulho. Às vezes você não é perdoado por causa do orgulho. Às vezes você não consegue andar com o irmão por causa do orgulho. Às vezes o orgulho ele é tão importante para você que você gosta tanto de você mesmo. E essa semana eu li um artigo sobre narcisismo. E eu falei assim, Jesus, como isso é perigoso. A pessoa escraviza o outro pela emoção. E como era uma pessoa, René, um teólogo falando sobre lideranças, que existem pastores narcisistas que aprisionam as pessoas com medo, fazendo com que elas fiquem escravas dele, porque se ele não estiver ali, nenhum outro pode falar a coisa de Deus, porque não serve a não ser ele. E eu falei assim, Jesus, ainda bem, eu posso ter outro pecado, que esse não. Como eu tenho prazer, eu gostaria muito de ver o João pregando, o irmão Antônio pregando, o irmão Leonardo pregando, agora as irmãs, a irmã Roberta pregando, a irmã do Lucas, Larissa pregando, a irmã Giovana do Galego pregando, pessoas que têm capacidade de falar e que poderiam estar sendo usadas por Deus e não estão. Não é porque eu não quero que elas estejam, não, porque eu tenho pedido a Deus para levantar pessoas que possam fazer com zelo aquilo que Deus quer dentro da igreja. Agora, tem lugar que você não tem espaço, que você não tem oportunidade por causa do orgulho, a ponto de gerar o abuso religioso. Pode ser que os temas sejam muito longe de uma realidade chamada Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, porque a gente é muito livre de muita coisa. A liderança de vocês entende, os 3 pastores que estão aqui presentes, entende claramente qual é o propósito de Deus neste lugar. Qual é a missão? A coluna é a palavra. A direção, o evangelho. E o cumprimento e obediência a essa missão. Pregar o evangelho, a palavra, a toda criatura. Não há nenhum outro interesse a não ser isso. Mas o orgulho, já diz, destrói as pessoas. O orgulho abate as pessoas. O orgulho prospera de uma maneira tão rápida, que é uma erva daninha, tá? Que vai tomando conta dos seus principais sentidos. A pessoa orgulhosa, ela não consegue ouvir, ela não consegue ver, e ela acaba não conseguindo o quê? Se expressar. Talvez isso possa estar dando sentido para você. Como que é difícil a sua relação, a sua convivência com as pessoas na tua casa. Você não consegue ouvir, você não consegue ver, e aí você não consegue se expressar. E não havendo comunicação dentro da casa, a casa cai. Não havendo comunicação numa empresa, seja ela qual for, a empresa cai. Não havendo comunicação na igreja, a igreja cai. Você precisa reaver esse estado de humildade. O modelo é Jesus, tá, irmão? O modelo é Jesus. Ele era rei, mas ele foi servo. Adorava servir as pessoas.
Ele era Deus, mas se colocou como oferta. Ele foi a oferta de Deus para Deus. Isso está num livro, num tratado chamado Deus Não Morreu, de um filósofo maluco aí, mas vale a pena ler, quem gosta de ler. A proposta é tirar o orgulho, a vaidade, aquilo que te incomoda, que você não quer mexer. É a roupa do crente hoje. Mas tem mais coisas que você poderia tirar. Provérbios 14:30. Provérbios 14:30. Está rápido agora, viu? Viu como vale a pena mandar o texto para lá? Fica mais rápido. Vamos juntos? O ânimo sereno é a vida do corpo. Inveja. Ignorar suas próprias capacidades e supervalorizar a capacidade dos outros. Eu imaginava que inveja era só em coisas. Mas olha, irmão, tem gente que tem inveja do seu passado. Eu tinha uma relação para falar aqui para os irmãos, mas eu fui informado que ainda nós estamos tendo um problema técnico lá do computador para a mesa. Depois do culto eu quero conversar com o Vinícius e com o Daniel para ver o que está havendo, e o Leonardo, tá, Léo? Só para a gente tentar resolver isso. E o vídeo era de Jô Soares falando sobre perdão. A mãe dele foi atropelada por um taxista. E ele, antes de morrer, deu essa declaração num programa dele. E disse o seguinte: olha, minha mãe estava atravessando uma rua, um taxista veio, plum. Foi comprovado que o taxista parou, deu assistência, ajudou aquela pessoa, mas ela logo em seguida veio falecer, por causa do atropelamento. E passaram-se 10 anos, o Jô Soares pegou o mesmo taxista. E o taxista, sabendo, porque é uma pessoa pública, notoriamente falado, reconhecido no mundo todo, virou para a pessoa, para o Jô Soares, e falou assim: olha, eu estou há 10 anos chorando, aguardando a oportunidade de te pedir perdão. E o Jô Soares disse para ele assim: não, desde o primeiro dia eu te perdoei. Eu te perdoei, sabe por quê? Porque você prestou socorro, você deu assistência, você ficou a noite toda do lado do meu pai, e mesmo com o falecimento da minha mãe, nós vimos que não foi culpa sua. Minha mãe já não tinha mais habilidade cognitiva, quer dizer, ela não tinha condições de andar na rua sozinha, ela estava sozinha e foi atropelada. E aquela pessoa disse: durante 10 anos eu não dormia porque não tinha o perdão. Eu fiquei imaginando com esse vídeo o quanto que isso fez diferença na vida daquele taxista a partir do dia em que ele recebeu o perdão. O quanto de diferença a partir do dia em que ele ouviu a pessoa ofendida, a pessoa que perdeu a mãe, a pessoa que muitas vezes poderia ter ficado com raiva do que havia acontecido, mas ficou muito claro, que o perdão naquele momento foi o fator de cura para aquele taxista. E por outro lado, o que poderia impedir aquela pessoa de oferecer o perdão ou perdoar aquele que havia lhe ofendido? Esse sentimento de inveja, ignorar a sua própria capacidade pela capacidade alheia. Volto a afirmar, muitas vezes nós achamos que inveja é só sobre coisas. Eu quero uma coisa que eu não posso ter, mas também é sobre sentimento, emoções. É o empenho que muitas vezes nós deixamos de fazer para que o outro enxergue que vale a pena mudar aquela direção. Mas eu gostaria de compartilhar mais um texto com vocês. Efésios capítulo 5, verso 3. Efésios 5, 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza
não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a quem? A santos. Aqui eu começo com a expressão: não deve haver nem sequer menção, quanto mais a prática. Sabe aquelas piadinhas sem graça? Aquelas tentativas de motivação sem graça? Aquelas brincadeiras sem graça, que fala de intimidades que não me cabe, não cabe a ninguém a não ser você, é só tua. Se você é solteiro, aos solteiros; se você é casado, aos casados. Isso é bíblico. Isso não é uma disciplina pastoral, ético do ministério da igreja. Isso é bíblico. Olha aqui essa moça gostosa, isso é pecado. Olha esse site que me dá a oportunidade de conversar com pessoas solteiras, isso é pecado. Olha isso aqui como é fácil adquirir, isso é pecado. Não é nem sequer falar ou divulgar, é mencionar, pensar. Nos dias de hoje, a Roberta fez um comentário, lá na oportunidade que nós tivemos ontem no Morro do Azeite, ela disse assim: o carnaval está tão ruim, que agora as pessoas não vão mais com roupa, vão totalmente sem roupa. Sem roupa. E os homens, sejam eles quais forem, e as mulheres, sejam elas quais forem, elas precisam entender que o seu corpo agora é templo do Espírito Santo. Mas é templo do Espírito Santo para quem tem Jesus. Para quem não tem, é muito normal você ir à praia e ver pessoas nuas, despidas, descaracterizadas de qualquer tipo de roupa. E nenhum mal nisso. Mas por que nós estamos mencionando isso? Porque quando nós pensamos na imoralidade na igreja, nós estamos associando a pecados que muitas vezes nós não temos coragem de mexer, de tocar. E quando nós não fazemos isso, causa entre nós uma sensação de conivência, aonde tudo é permitido. E nós saímos daquele estado de naturalidade do pecado para quê? Para a banalização do pecado. Nós fomos ontem ao monte, e uma pessoa da Assembleia de Deus mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, que orgulho ver a sua igreja no monte. E eu agradeci. Uma irmã que lidera 600 mulheres da... Onde você fez seminário, pastor? Lá da Ilha do Governador. E ela completou dizendo assim: nenhuma irmã mal vestida, nenhuma pessoa com roupa inadequada, porque nós postamos a foto. Ninguém teve orientação de qual tipo de roupa, o que deveria botar, o que não tinha que botar. É porque o Espírito Santo conduz a igreja a viver longe da imoralidade. Sem decote, sem roupa curta ou apertada, sem exposição do corpo. Isso aos homens e às mulheres. Alguns cuidados, pastor, o senhor precisa alertar. A irmã me passou. Eu vi poucas pessoas com Bíblia. Lá é um lugar onde as pessoas levam a Bíblia. Nós temos o hábito de digitalizar a coisa, mas vamos criar o hábito de levar a nossa Bíblia. A outra oração, e Deus sabe por que eu estou dando essa palavra aos irmãos. Quando os irmãos forem os mais fortes, não abandonem os mais fracos. Quando nós estivermos num lugar que é 100% espiritual, nós não podemos tirar a oportunidade dos mais fracos, mas os mais fortes têm que estar perto dos mais fracos. Porque nem tudo que é visto ou ouvido naquele lugar cabe no coração do neném espiritual.
do bebê espiritual, daquele que está crescendo espiritualmente agora. Todos têm o direito de participar, mas nem tudo que acontece lá nós devemos trazer para onde? Para o nosso coração. Não banalize o pecado. Não brinque com o pecado. Não permita que o pecado faça parte da tua vida diária. Não fique preocupado se é sua esposa, se é seu filho, se é o seu pastor que vai ver o seu pecado. Porque Deus está vendo. Não fique preocupado se isso vai ou não fazer diferença na sua vida, porque eu estou dizendo, já está fazendo diferença na tua vida. Isso já faz diferença na vida da igreja. Uma igreja santa é diferente de uma igreja o quê? Carnal, mundana. E quem faz essa seleção, irmão? É você. Se você quer um lugar carnal, louvado seja o Senhor por isso. Procure um lugar. Se você quer um lugar onde as pessoas estão buscando parecer-se mais com Jesus, procure um lugar e fique ali, porque ali é onde Deus está. Amém? Amém? Compreenderam o recado? Que a imoralidade sexual e toda impureza, toda avareza, não sejam nem sequer o quê? Mencionada entre vocês. Não é discurso para palanque. Não é conteúdo programático para nenhuma aula dentro da escola bíblica dominical. Não é apto aquele ou aquela que tenha especialização em qualquer uma destas áreas. Porque é bíblico sequer mencionar. Você não vai ser mais ou menos inteligente, mais ou menos sábio, mais ou menos ignorante, se você obedecer o Senhor. Amém, queridos? Amém? Vamos seguir? O tempo já não está nos ajudando. Vamos correr. Provérbios 10, 4. Esse texto eu gosto porque essa geração é muito complicada, hein? Esta geração de hoje é uma geração complicada. Leiam comigo. Quem trabalha com a mão ociosa fica o quê? Leia, por favor, os irmãos. Todos juntos. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre. Mas o que trabalha com diligência, na minha versão está dizendo assim, a mão do preguiçoso empobrece. Porém, a mão do que trabalha com agilidade enriquece. Eu separo duas coisas. Qual o conceito que você tem de pobre e de rico? Primeira coisa. Você precisa ter um conceito real do que é uma pessoa pobre e do que é uma pessoa rica. Isso eu vou deixar com você. Mas quero com alegria que ontem foi um culto de agradecimento a Deus de um jovem da igreja, Vinícius, recém-casados, com uma jovem da igreja chamada Jéssica. E qual era o motivo do culto? Agradecendo pela casa que eles compraram. Tudo no lugar. Lindo, bonito. Uma casa cheirosa. A primeira coisa que ela fez quando chegou, primeiro eu achei que eu estava no horário errado. Eu cheguei lá às 6 horas. Só eu cheguei às 6 horas. Todo mundo chegou às 7h30, 8 horas. Eu falei, eu estou no horário errado. Mas quando eu cheguei, ela falou, pastor, vem ver o meu quarto. Quarto lindo. Esse quarto aqui é para eu estudar com meu esposo. Eu falei, ó, rico. Vão ficar o quê? Quem estuda vai ficar o quê? Vai ficar rico. Rico de conhecimento, rico de entendimento, rico de oportunidade. Nem sempre rico é de dinheiro, não. A gente pode transformar isso em papel, ou criptomoeda, ou investimento na bolsa, ou até investimento imobiliário. A gente pode fazer dinheiro com isso. É a renda passiva. Amanhã eu vou fazer parte de um grupo no Rio Centro,
falando para empresários do Rio de Janeiro, depois de gravado eu vou passar para vocês. Com José Maria Cantaneira. É possível você ter renda passiva, ou seja, você botar um dinheiro lá e ficar ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ficar rico. Não precisa mais de dinheiro para nada. Mas não é essa a riqueza, eu quero que você entenda. Pegou a cozinha bonita, aí tinha outra cozinha, uma mesma cozinha, ela fez duas cozinhas, uma parte quente e uma parte fria. Ela falou, aqui é para a gente jantar. Se tem mesa, tem o quê? Uma casa que tem mesa tem o quê? Comunhão, rica. Rica. Quantas vezes você não gosta mais de comer em casa? Porque não tem comunhão com quem está lá na tua casa. Você não bota mais a mesa para o café, não almoça mais junto, não janta mais junto. Aí foi para a sala, cheia de cadeira. Eu falei, então tem visitante, vou fazer o quê? Qual o projeto da sua igreja? Casa de paz. Falei, Jéssica, vamos fazer a casa de paz? Ela, pastor, hoje não. Hoje nós vamos agradecer a Deus por tudo isso aqui que Deus me deu. Nós vamos começar a casa de paz sim, porque meu pai já começou, olha rico, um pai dando testemunho para quem? Para o filho. Meu pai começou lá em Peabetá, já vai fazer no Rio Comprido, e nós vamos fazer aqui sim, mas hoje não, pastor. Hoje nós vamos fazer apenas o agradecimento. Mas tinha muitas cadeiras. E eu fiquei sentado, esperando os convidados. A mãe, o pai, o irmão, a cunhada, o primo, a tia, o sogro, a sogra, a avó. Eu falei, rico de novo. Rico por quê? É alguém que tem família, tem amigos, tem agradecimento a Deus, dizendo assim, olha, nada disso era possível se não fosse por causa de cada um de vocês. Meu irmão me ajudou com a documentação, o meu sogro botou o piso, o meu pai me ajudou com o forro do sofá. Uma família rica. Compreende? O que é rico? Se você entender o que é rico, você sabe o que é pobre. Você pode estar numa mansão, lá no conjunto de mansões, na Barra, 3.330, um dos principais condomínios da Barra da Tijuca. De um lado mora a Anitta, para vocês terem ideia, tem uma casa lá. Do outro lado, Ribas, Diego Ribas, que é um dos jogadores do Flamengo. E do outro lado, um amigo meu, Marcelo Aquino, meu abraço, porque ele sempre assiste o nosso culto. Que não tem mais mesa, não tem mais amigos, não tem mais pais, não tem mais ninguém. E por mais que tenha tudo aquilo, é uma pessoa o quê? Pobre. Você pode morar numa comunidade e ser rico. Amém? Compreende? Como também você pode morar em Beverly Hills, ou no principal condomínio em Maricá, Alphaville 2, metro quadrado mais caro do que o de Ipanema, e ser pobre. Essa atitude só depende de você. Você pode morar no Catumbi e ser rico, ou ser pobre. Eu tenho pensado com muito amor sobre isso. Como é difícil os dois mundos, pastores presentes. Como é difícil nós vermos pessoas que poderiam ser ricas vivendo como pobres, e como é difícil nós vermos pessoas pobres viverem como ricas. Porque elas são o reflexo daquilo que elas fazem. Preguiçosas para vir à igreja, preguiçosas para ler a Bíblia, preguiçosas para orar, preguiçosas para contribuir, preguiçosas para doar, preguiçosas para falar do amor de Deus, preguiçosas para cantar. A adoração faz parte de uma relação íntima com Deus. Ela é rica na fofoca, rica na maledicência, adora falar mal
Inveja, ira, cobiça é algo que está transvestido na sua armadura. Em vez da armadura ser paz, alegria, mansidão, domínio próprio, ela tem ira, cólera, tudo colada nela. E aí tem um outro vídeo, que se tivesse o vídeo lá, a gente ia passar os 2 vídeos, mas nós vamos conseguir consertar isso até a volta de Jesus. E a igreja diz: uma pessoa pega uma garrafa de água e aperta. A água transborda. E ele pergunta no podcast para o outro que está lá: o que está saindo da água? A pessoa falou: o que está saindo da garrafa? A pessoa respondeu: o quê? Água. E ele vai e pergunta para o cara que está entrevistando a ele: se eu te apertar agora, o que vai sair de você? A vida nos aperta todos os dias, com falta de saúde, com a falta do trabalho, com a desesperança, com medo, irmão. Irmão, olha isso. Olha isso. Tu já imaginou você sair de manhã e não saber se vai chegar em casa de noite? Esses dias eu liguei para casa e falei isso. Falei: olha, a moto passa perto de mim, eu acho que vai me roubar. E já estou lá assim, de olho, tentando ver se é ladrão, se não é. O carro para devagarinho, eu já fico assim: vai me roubar. Eu vou morrer. Olha, num tormento incrível. Chegava no lugar onde eu estava, mas numa falta de paz. Aí um dia eu falei para Deus: Deus, não quero mais esse sentimento. Ele falou para mim assim: tome uma atitude, diga não à oportunidade que estão te oferecendo. E era boa, tá? Era boa. Era boa, ia resolver muita coisa. Pastor, boa, pastor. Boa. Eu vim embora para casa. Cheguei em casa e falei: Jesus, meu Pai do céu. Aí depois eu vou contar uma benção para os irmãos. Porque tem benção também, tá? Eu vou falar não. Fui lá, conversei com as pessoas. Não. Mas pastor, é uma oportunidade para o seu trabalho, para isso, para aquilo, para aquilo. Eu falei: não, não vou mais. No dia seguinte eu já passei a dormir. Passei a ter paz. No outro dia começou a tempestade. Só porque eu sabia de uma coisa, eu também sabia da outra. Eu entendia que no mundo espiritual dizer não era obedecer ao Senhor. Mas também eu ia começar a apanhar espiritualmente. Hoje eu estou em paz, irmão. O motoqueiro para, eu abro a janela. Se vai me assaltar, eu falo: a paz do Senhor Jesus, varão. Já fiz isso na linha vermelha. Na linha amarela, me ligam: pastor, está na linha amarela, cuidado, está tendo arrastão. Eu falei: eu quero mais que ele se aproxime agora do carro. Vou mandar para ele: a paz de Jesus. Por causa da paz. Eu estava pobre da paz e rico com a oportunidade. E quando eu abri mão da oportunidade, eu voltei a ser rico da paz e rico da oportunidade, porque a oportunidade que Deus dá é muito maior e melhor do que a oportunidade que os homens oferecem. Vocês sabem que eu precisava fazer uma cirurgia no ouvido esquerdo porque eu tenho 70% da perda de audição. Não sabem disso? Não sabem? Fiquem sabendo. Aí o médico falou: o senhor vai ter que abrir a cabeça e tirar uma película para botar no ouvido. Uma das razões pela qual muitas vezes eu falo mais alto do que é necessário. O outro é um aparelhinho que bota, pequenininho, imperceptível. Vocês nem vão ver que eu vou estar com o aparelhinho aqui. É, como diz o Lucas, já é doença de velho mesmo, com respeito aos demais. Fui de novo ao exame, o médico virou para mim e falou assim: olha, não vai mais precisar abrir esse coco aí não. O coco. Nós vamos fazer a reconstrução do tímpano, mas sem precisar abrir o coco. Falei: Jesus, que bom, eu não vou precisar abrir o coco, porque a minha preocupação era abrir o coco, né? Já pensou abrir o coco? Abrir a cabeça? Mesmo. Ele fala: não, risco zero. Irmão, qualquer cirurgia tem risco, qualquer uma. Arrancar uma unha encravada, você pode morrer.
tá certo? Aí ele falou, nós vamos fazer a reconstituição do tímpano, você vai ficar com 90%. Eu falei, melhor do que zero. Pelo lucro. Aí eu passei essa informação para o mundo espiritual. Eu falei, Jesus, será que está faltando alguma coisa em mim para que eu consiga ouvir o Senhor assim como meus ouvidos? Estão faltando alguma coisa? Aí Deus vai agora acabar. 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10. Olha aí. Leiam comigo, por favor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz. Eu fiquei pensando se era dinheiro mesmo. Falei, mas Senhor, eu não amo dinheiro. Quando alguém me pede, eu dou. Às vezes eu dou até mais do que eu tenho. Às vezes eu me comprometo mais do que eu posso. Eu sou dizimista. Minha casa, eu ensino os meus filhos a serem dizimistas. Felipe agora está indo para trabalhar. Eu falei, 30% é do papai. Ele ficou chateado. Está lá atrás, já está olhando para mim de cara feia de novo. Falei, 10% é do Senhor. Ele já perdeu quanto o seu salário? 30% do papai, 10% do Senhor. Aí ele pensou, né? Vou ficar com quanto? 60%. Chamou para conversa. Mas o senhor vai pagar a faculdade? Não vai pagar a faculdade? Eu falei, não, você vai pagar a faculdade. Ele, então, eu só vou ficar com 40%. Eu falei, E você vai pagar um curso também, porque eu quero que você faça prova para isso, você vai ficar com 30%. E olha lá, já está tampando até a cara, coitado. 30 dá, meu filho. Enquanto você for obediente ao papai, papai vai te dar tudo. Não é assim, pastor, com Deus? A gente chega na igreja, vou pegar o carnezinho. A gente acha que Deus 10% resolveu. A gente acha que esse negócio aqui resolve. E não resolve. Não resolve. Deus quer 100%. Agora ele já até abaixou a cabeça. Mas 30% bem usado, por quê? Dos 40% dele, eu vou ensinar ele a usar 10% para investimento em fundo imobiliário. Para ele arrumar um dinheiro. Daqui a 30 anos ele não ficar igual eu, sem aposentadoria. Se eu morrer agora, não tem aposentadoria. Eu não ouvi meu pai. Eu não ouvi meu pai. Ele vai ouvir, de um jeito ou do outro. Ele vai ouvir o pai dele. Vai pagar uma previdência privada. Já ficou com quanto? 10% para a previdência privada. Ficou com quanto? 20%. 20% dá para ele 10 vezes no cinema. Já fizemos as contas. R$700 dá para ele ir no cinema, tomar açaí, levar a Vitória para passear, comprar bolacha, comprar biscoito, comprar tudo. Não dá para ir para motel, não dá para fazer sacanagem, não dá para fazer coisa ruim. Por isso que eu fiquei preocupado se eu amo dinheiro. Porque o dinheiro só falta quando ele é mal administrado. Quando ele é mal administrado, falta. Em tudo que é lugar da vida. Tudo que é lugar da vida. Agora continua. A raiz de todos os males. Jesus, então é isso. É isso. E alguns nessa, leiam ali, cobiça, se desviarão da fé. Você já entendeu? O cara trabalha, chega uma hora, não tem mais tempo para o filho, não tem mais tempo para casa, não tem tempo para nada, não tem tempo para Jesus. Se desviaram da fé e continua. E atormentaram a si mesmo com muitas dores. Pode ser que seja este o seu sentimento agora, pastor, é isso. Minha mulher agora não está aqui na igreja por causa disso. Lê 1 Timóteo 6,10 para ela. Pastor, meu pai não está aqui hoje por causa disso. Por causa disso aí. Eu não quero ficar longe do Senhor 1 minuto mais por causa disso. Eu não quero.
Ministério da Música, por favor. O que você quer? O que você quer? Fala para o Senhor. E como nós estamos num culto de ministração de perdão, peça ao Senhor. Senhor, encha o meu coração de paz. Porque eu não quero mais ficar preocupado, ansioso, por coisa nenhuma. Porque eu confio no Senhor. Eu acredito nas tuas promessas. Eu dependo da tua graça. Eu estou certo de que nesse tempo presente, nem a tribulação, nem nada poderá me separar do teu amor. Você crê nisso? Crê de verdade? Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor, diga a Ele obrigado, Jesus, por isso. E que nessa manhã, se você está se sentindo apertado, que saia virtude de você. Graça. Que as pessoas digam, estou vendo Jesus no teu sofrimento. Estou vendo Jesus na tua luta. Estou vendo Jesus na sua dor. Estou vendo Jesus no seu problema. Porque enquanto nós mostrarmos Jesus em tudo isso que nós falamos, nós estamos perto da solução que o Senhor Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos terminar adorando o nosso Deus e louvando a Ele. Pai, nós te agradecemos, porque se tem 7 pecados capital, nós temos um Jesus que nos perdoa de todos eles. A gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça, a vaidade e qualquer outro. Aleluia, o Senhor morreu na cruz por mim e pode me perdoar dos meus pecados. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje para todos sempre. Amém.